Oi, pode me chamar de Tatsumi e hoje voltamos ao terror. Saiu recentemente o filme de Iron Lung e eu tava muito empolgado por esse lançamento por vários motivos. Primeiro, porque eu amo jogos indie. Segundo, porque isso aqui é uma chance maravilhosa pra gente falar de horror cósmico, que eu também amo. E assim, se você tá meio perdido, não se preocupa. A gente vai falar de tudo sobre esse filme hoje, mas antes, já sabe, deixa o like, compartilha o vídeo, comentem aqui pra ajudar no algoritmo, tô precisando. E lembrando que tudo isso aqui vai ter spoilers leves, nada que entregue grandes coisas do filme. Tudo certo? Vamos lá! Primeiro de tudo, para a gente falar de Iron Lung, o filme, a gente vai precisar entender Iron Lung, o jogo. Ele é um jogo indie lançado em 2022 e feito por um único cara, o David Szymanski. Ele é um jogo 3D e tem esse estilo meio low poly, e a história é o seguinte: você, o protagonista, é um prisioneiro. Numa tentativa de diminuir sua pena, você é selecionado para explorar um planeta alienígena que tem um oceano feito de sangue. Então você entra num submarino velho pode cair nos pedaços e parte para fotografar pontos de interesse nesse lugar infernal. Não à toa, o jogo fez um sucesso absurdo, é uma premissa maravilhosa. É tão curiosa quanto ela é macabra. Porra, é um oceano feito de sangue. Quantas perguntas só essa frase consegue gerar? E na gameplay, você tá sozinho nesse submarino apertado e claustrofóbico, sem nenhuma janela, com controles extremamente básicos de se mover através de coordenadas no mapa, e tudo que você tem é uma câmera que tira uma única foto por vez do lado de fora e exibe num telão. E as fotos são o ponto alto desse jogo. É através das fotos que o jogo conta sua história, com cada foto sendo algo bizarro, medonho e absolutamente surreal. Não tem janelas, não tem radar, nem sonar. Tudo que você tem de informação vem das fotos em baixa resolução que você tira, e que jeito maravilhoso de atiçar nossa curiosidade. As fotos são macabras, cada uma mostrando uma coisa diferente e absolutamente sem explicação, deixando para sua imaginação preencher que tipo de horrores se escondem do lado de fora do submarino e o quão impotente você tá diante de tudo isso. E isso é a base perfeita do horror cósmico. De forma bem resumida, o horror cósmico é um subgênero do terror que foi malemar criado pelas obras do autor H.P. Lovecraft, que é o inventor do Cthulhu e de todas essas coisas. O horror cósmico funciona com base em descrever situações onde as ameaças que você enfrenta são gigantescas demais para você. Você é uma vítima impotente de terrores tão grandes, misteriosos, antigos e poderosos que o ser humano sequer é capaz de entender direito o que é aquilo. E frente a isso, ou você morre ou você enlouquece. Dá pra ver como Iron Lung encaixa como uma luva nisso tudo. Você, minúsculo, impotente, dentro daquele submarino, frente a coisas inexplicáveis, tão maiores e tão mais antigas. O próprio conceito de um oceano de sangue é opressor por si só, então imagina as coisas que vivem naquilo. E você não tem escolha a não ser literalmente afundar no meio de todo esse horror. Agora vamos um pouco para como o filme veio a ser. Para vocês que podem não saber, o filme de Iron Lung não veio de grandes estúdios. Se quer de pequenos estúdios, pode esquecer as pompas de adaptação da HBO, até adaptações de menor orçamento como as da A24. Não, Iron Lung, o filme, assim como o jogo, veio a ser pelas mãos, praticamente, de um único cara. Uma única pessoa que bateu no peito e falou: eu posso descrever os horrores dessa premissa. Eu posso guiar o público através de terrores além da compreensão humana, pondo em xeque sua própria sanidade. Pois é, o filme de Iron Lung só existe porque o Markiplier morreu. Não, o filme de Iron Lung só existe porque o Markiplier moveu céus e terra para isso. Para você que pode não conhecer, o Markiplier é um youtuber de gameplay e um dos mais antigos. Ele é gigante no YouTube e faz vídeo nesse lugar desde que a internet era feita de madeira. E Iron Lung simplesmente caiu nas graças dele. E assim, do nada, ele decidiu que ele mesmo ia produzir um filme disso. Não apenas produzir, como escrever, dirigir, atuar e editar tudo ele mesmo.
Se isso não é um projeto movido por paixão, eu não sei o que é. E assim, com uma produção tão independente quanto o conceito de independente pode ser, ele se jogou de cabeça nisso. E sério, isso aqui não foi feito de qualquer jeito. O cenário do submarino foi todo construído, preso a gruas enormes para fazer ele se mover e rodopiar. Litros, e eu digo litros e mais litros de sangue falso jorraram nas gravações disso. Tudo feito ali, prático, na raça. Um filme indie para um jogo indie. Nada podia ser mais justo. Eu queria poder narrar cada um dos altos e baixos que ele teve durante a produção desse filme, mas isso deixaria o vídeo enorme. Então, para resumir, ele teve toda uma treta com a Amazon. Era pro filme ir direto para streaming, mas ele bateu o pé, conseguiu distribuição para alguns cinemas pequenos dos Estados Unidos, o filme caiu nas graças do público de lá, os fãs ligavam para os cinemas exigindo que o filme fosse exibido e fez uma arrecadação gigantesca, custando em torno de 3 milhões para ser produzido e ficando em segundo lugar de bilheteria no fim de semana de estreia dele, desbancando inclusive o documentário sobre a esposa do Trump, que estava em cartaz e que custou 74 milhões de dólares. E graças a todo esse sucesso, o filme finalmente chegou no Brasil, e eu estou aqui prestes a ir assistir ele e contar pra vocês o que eu achei desse filme. Eu vejo vocês já já. Antes de começar a falar sobre o filme, a gente precisa falar dos desafios dessa adaptação, porque o jogo em si não é um manancial tão grande para se tirar conteúdo para um filme, sobretudo para um filme de 2 horas, como é Iron Lung. Tipo, ok, funciona na gameplay, mas é porque é você que tá ali passando todo o medo e controlando tudo. Ao transformar isso num filme, você precisa de mais estofo, você precisa rechear esse filme. Você precisa de diálogos, de um arco de personagem, o ator precisa ter carisma, você precisa ver a qualidade da atuação dele, a qualidade do roteiro, da direção, da trilha sonora e vários outros detalhes que competem à arte cinematográfica e que se tornam um desafio ainda maior pela inexperiência do Markiplier como cineasta. Porém, frente a isso tudo, como o filme se saiu? Olha, sinceramente, surpreendentemente bem para uma primeira vez. Mas vamos por partes. A maior questão que eu tenho com esse filme é que ele parece 2 filmes separados. Um deles é uma história mais direta ao ponto de um cara tendo que sobreviver no submarino, como uma adaptação direta e fiel do jogo, e o outro é um horror cósmico psicológico pautado em alucinações. Tecnicamente, nesse subgênero do horror cósmico, as duas dinâmicas andariam juntas, como em Enigma do Horizonte. Já é a segunda vez que eu uso um filme do Sam Neill para falar de Iron Lung, eu sinto que em outro universo esse filme seria protagonizado por ele. Mas aqui tem uma dissonância bem forte entre uma e outra, que causa uma sensação volta e meia de se estar perdido. Quando a trama é mais direta ao ponto, você se engaja fácil. Você entende perfeitamente o que está acontecendo e vai acompanhando. Inclusive, o filme dedica uns bons minutos a só simular a gameplay do jogo, com cenas dele só pilotando, tirando foto, ouve barulho e tira foto, e é chacoalhado por aí, tira foto. Quando passa para psicodelia, aí fica bem mais fácil de perder o rumo. Sobretudo porque nessas partes de psicodelia, o filme decide aprofundar em coisas de lore do jogo, que eu tenho certeza que são um prato cheio para os fãs mais assíduos do jogo, mas que ajudam a aumentar a sensação de estar perdido que as alucinações e a montagem meio truncada do filme já estavam causando. Porém, nada disso consegue tirar o brilho do que é, pra mim, um excelente exemplar de horror cósmico. Essas deslizadas no tom, na montagem e condução da história são meio que esperadas de cineastas iniciantes. Pô, o cara era youtuber antes disso. Isso, sinceramente, se aprende com o tempo. Mas é impressionante o acerto dele em como tratar o horror da premissa. O Markiplier, como um óbvio grande fã do jogo Iron Lung, e em parceria com o próprio criador do jogo que ajudou a fazer o filme, vai muito além de só monstros bizarros atacando o submarino. O filme se entrega à bizarrice e ao desespero de questionar sua própria realidade, sua própria sanidade. Ele me dá vibes de A Beira da Loucura, às vezes. Se, como eu disse antes, o horror cósmico é baseado em mostrar o ser humano como pequeno demais, fraco demais frente a horrores tão grandes, ocultos e antigos que a única saída é morrer ou enlouquecer, esse filme segue isso, tintim por tintim. Essa ideia de terrores além da imaginação, tão dantescos que sequer se consegue entender sua forma física,
é muito corretamente martelado durante o filme todo, tendo até sua própria versão de um Cthulhu, e com direito a um terceiro ato tão cheio de gosma, sangue, sujeira e bizarrice que não deixa nada a dever para filmes de grande orçamento. Chega, você esquece que esse filme só teve 3 milhões de orçamento dada a quantidade de detalhes que o design de produção colocou no cenário. O Markiplier atuando não entrega grandes performances, mas também não faz feio. O filme, além dele, tem alguns outros personagens que aparecem bem pouco, afinal, como eu falei, precisa de estofo, precisa de recheio. O filme não podia ser o Markiplier conversando sozinho por 2 horas, e inclusive até a própria duração de 2 horas acho que foi um pouco demais pro filme. Eu acho que ele tem um primeiro ato muito bom, um segundo ato meio enrolado, meio moroso, onde ele fica tentando encontrar coisas para se fazer, enquanto o terceiro ato, que é mais bombástico, não chega, mas realmente o filme ganha um fôlego totalmente novo no terceiro ato. Eu acho que se isso fosse um filme de 1h30, o ritmo seria muito mais acertado. E o mesmo desempenho, até que ok, se aplica à direção do Markiplier, que é efetiva, não faz feio, e até entrega 1 ou 2 takes inspirados aqui e ali. E além disso, quando não tá nas suas doideiras psicodélicas, ele até apresenta um bom subtexto sobre a descartabilidade da vida humana em tempos de crise, sobre por que a vida de uns vale mais do que a vida de outros, e a luta por manter sua identidade num mundo bruto que insiste em te desumanizar, que são temas caros a esse subgênero que se dedica tanto a explorar a pequenez humana. No fim, é um filme muito apaixonado pelo seu próprio tema, apaixonado pelo seu próprio material de origem, e que, pro bem ou pro mal, ele é um exemplar perfeito de horror cósmico. Mesmo nos momentos em que você tá meio perdido vendo o filme, no meio de tanta alucinação e coisa maluca, você sente que essa é meio que a sensação que um horror cósmico deveria causar. No fim, esse filme é um feito impressionante, você gostando dele ou não. Mostra que o horror cósmico já é um gênero que superou as obras do Lovecraft há tempos e que hoje anda com suas próprias pernas, e, além disso, mostra que pode ser o embrião de uma vanguarda de filmes de youtubers que não são palhaçadas como Internet o Filme ou o filme da Kéfera, mas que são projetos bancados por essas pessoas que fizeram o seu pé de meia através do YouTube e agora podem bancar filmes de gênero, de assuntos muito específicos que muitas vezes grandes estúdios não dariam muita bola, mas agora uma única pessoa, um pequeno grupo de pessoas pode fazer aquilo acontecer, um projeto tirado de puro coração e de pura paixão, como foi recentemente também A Própria Carne, do pessoal do Jovem Nerd aqui no Brasil, que inclusive é outro filme que eu tenho muita vontade de falar. No fim das contas, Iron Lung tem seus erros, mas também tem uns bruto acertos. E se você gosta desse subgênero, você totalmente deve dar uma chance para esse filme, porque ele se enquadra perfeitamente no mantra para aproveitar qualquer obra de horror cósmico. Não entendi, mas achei genial.